Ela foi criada para obedecer, mas bastou um olhar dele para que tudo queimasse, no corpo, na alma e na cama onde ela finalmente descobriu o que é viver. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. O calor do Alentejo queimava a pele mesmo antes do sol nascer completamente. Na congregação Filhos da Promessa, uma das maiores igrejas pentecostais da região do Alentejo, o dia já começava com o barulho dos fiéis organizando cadeiras no templo principal. Era domingo, e como todos os domingos dos últimos 21 anos, Esperança acordou às 5 da manhã para ajudar sua madrasta a preparar o café da manhã para os pastores visitantes. Esperança Santana havia crescido entre hinos e orações, filha do pastor Josué Santana, uma das figuras mais respeitadas e temidas do movimento evangélico conservador da região. Desde pequena, aprendera que seu lugar era no silêncio, na obediência, na modéstia que a vestia dos pés à cabeça. Vestidos longos, cabelos sempre presos, olhos baixos. Ela era o símbolo vivo da pureza cristã, a filha perfeita do homem de Deus. Mas naquela manhã, enquanto arrumava os pratos na mesa da casa pastoral, algo pesava em seu estômago além da ansiedade habitual. Hoje seria o dia. Hoje, depois do culto principal, seria oficialmente apresentada como noiva de Samuel Ferreira, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da denominação. Uma união que selaria não apenas 2 corações, pelo menos era assim que seu pai dizia, mas 2 linhagens de fé e prosperidade. Samuel havia chegado na sexta-feira de Lisboa, onde cursava teologia em um seminário renomado. 28 anos, formação sólida, futuro garantido na liderança da igreja. O noivo perfeito. Durante o jantar de sexta, ele havia sido gentil e educado, citando versículos apropriados e fazendo todos rirem com suas histórias do seminário. Mas quando ficaram sozinhos por alguns minutos no jardim da casa pastoral, ele havia segurado seu pulso com força desnecessária. Espero que você entenda qual é o seu papel, Esperança, ele dissera, os dedos apertando até doer. Uma esposa submissa é a coroa do seu marido. E eu não tolero desobediência. A marca havia desaparecido até a manhã seguinte, mas a memória da dor permanecia, assim como permanecia a lembrança do sorriso frio que ele esboçara quando ela tentou se afastar. Esperança, onde você está com a cabeça, menina? A voz de Dona Marta, sua madrasta, a trouxe de volta ao presente. A mulher de 50 anos a observava com desaprovação, as mãos na cintura. Desculpe, mãe Marta, estava pensando na cerimônia. Pois é melhor que seus pensamentos estejam onde devem estar. Hoje é um dia especial. O pastor Samuel é uma bênção na sua vida, e você deveria estar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Oportunidade. Era sempre assim que se referiam ao seu futuro, nunca como escolha, sempre como oportunidade concedida pela graça divina e pela sabedoria paterna. Esperança assentiu e voltou a arrumar a mesa, tentando ignorar o aperto no peito. A igreja começou a se encher às 8 da manhã. A congregação Filhos da Promessa não era apenas um templo, era um complexo impressionante com capacidade para 3.000 pessoas. Escola cristã, rádio própria e até mesmo uma pequena emissora de televisão local. Pastor Josué havia construído tudo isso ao longo de 30 anos de ministério, transformando uma pequena congregação rural em um dos maiores centros evangélicos do distrito. Esperança tomou seu lugar na primeira fileira, ao lado das outras filhas de pastores e líderes. Vestia seu melhor vestido, azul marinho, mangas, longas, saia que cobria os tornozelos, os cabelos presos em um coque baixo como sempre. Ao lado dela, Samuel sorria para os cumprimentos dos fiéis que passavam. Ele usava um terno cinza impecável, a Bíblia de couro marrom debaixo do braço, o porte altivo de quem nasceu para liderar. Minha futura esposa, ele dizia para cada pessoa que os cumprimentava, a mão possessiva no ombro dela. Uma jovem de princípios sólidos. Cada palavra era um peso a mais nos ombros de Esperança. Futura esposa. Propriedade já definida, destino já selado. Ela sorria e agradecia os parabéns, mas por dentro
Sentia como se estivesse sufocando. O culto começou com a força típica da congregação. Coral com 80 vozes, banda completa. Pastor Josué comandando tudo do púlpito com a autoridade de quem jamais duvidou de estar do lado certo da história. Ele era um homem imponente aos 55 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, voz grave que ecoava pelo templo sem precisar de microfone. Meus irmãos, trovejou ele quando chegou a hora do sermão, hoje é um dia de celebração. Não apenas porque estamos na casa do Senhor, mas porque vamos testemunhar a união de duas famílias abençoadas. A congregação explodiu em aplausos e aleluias. Esperança sentiu o estômago se revirar. Minha filha Esperança, continuou o pastor, estendendo a mão na direção dela, criada nos caminhos do Senhor, exemplo de pureza e obediência, será unida ao jovem Samuel Ferreira, um dos futuros líderes da nossa denominação. Mais aplausos. Samuel se levantou, puxando Esperança pela mão. Ela se levantou também, as pernas bambas, sentindo 3.000 pares de olhos sobre si. Seu pai continuou falando sobre a importância da família cristã, sobre o papel da mulher como ajudadora idônea, sobre a bênção de Deus sobre aquela união. Foi quando Samuel apertou sua mão com força excessiva, os dedos como garras se cravando em sua pele. Ela tentou se soltar discretamente, mas ele apertou mais, mantendo o sorriso para a congregação. Submissão, ele sussurrou no ouvido dela, baixo demais para que mais alguém ouvisse. É isso que espero de você, em tudo. O aperto ficou mais forte, e Esperança não conseguiu conter uma pequena exclamação de dor. Algumas pessoas na primeira fileira notaram, mas interpretaram como emoção do momento. Foi exatamente nesse instante que as portas principais do templo se abriram com um estrondo. O silêncio foi instantâneo e total. 3.000 pessoas viraram a cabeça ao mesmo tempo, e pastor Josué parou no meio da frase. Pelos corredores centrais, um homem caminhava com passos firmes em direção ao púlpito, e Esperança sentiu o coração parar. Ela o conhecia. Todo o mundo na região conhecia, pelo menos de nome e reputação, Dante Montenegro. O homem mais rico e poderoso do Alentejo, dono de um império que incluía mineração, agronegócios e construção civil. Diziam que ele havia começado do nada, filho de um trabalhador rural que construíra um império com as próprias mãos. Também diziam que era perigoso, implacável nos negócios, um homem que não conhecia limites quando queria algo. Ele tinha cerca de 40 anos, cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, mais de 1,80 m de altura. Usava uma camisa social preta, calça jeans escura e botas de couro que ecoavam no chão de mármore do templo. Não sorria, não cumprimentava ninguém. Apenas caminhava, os olhos escuros fixos em algo na frente do templo. Em Esperança. O que esse homem está fazendo aqui? Pastor Josué perguntou ao microfone, a voz carregada de autoridade e desaprovação. Dante parou bem na frente do púlpito, a apenas alguns metros de onde Esperança e Samuel estavam. Quando falou, sua voz ecoou pelo templo sem esforço, grave e clara. Vim buscar o que me pertence. Um murmúrio percorreu a congregação. Pastor Josué desceu do púlpito, colocando-se entre Dante e os jovens. Senhor Montenegro, o senhor não tem nada que lhe pertença nesta casa de Deus. Sugiro que se retire imediatamente. Não. A resposta foi simples, direta, carregada de uma autoridade que fez pastor Josué recuar um passo. Dante, então, olhou diretamente para Samuel, que ainda segurava a mão de Esperança com força. Solte-a. Como ousa vir aqui e dar ordens? Samuel replicou, tentando manter a compostura, mas Esperança podia sentir as mãos dele tremendo ligeiramente. Esta é uma cerimônia sagrada, e Esperança é minha noiva. Esperança, Dante falou, ignorando Samuel completamente e olhando diretamente nos olhos dela. Você quer ser salva? A pergunta ecoou pelo templo como um trovão. Era impossível, impensável. Ninguém jamais havia perguntado o que ela queria. Nem seu pai, nem sua madrasta, nem Samuel,
nem os líderes da igreja. Toda a vida dela havia sido decidida por outros, sempre em nome de Deus e da tradição. Ela não tem nada para responder. Pastor Josué interveio, subindo novamente ao púlpito. Minha filha é uma jovem obediente e temente a Deus, e não será influenciada por suas palavras diabólicas. Diabólicas? Dante sorriu pela primeira vez, mas não era um sorriso agradável. Pastor, o senhor conhece bem palavras diabólicas. Já ensinou algumas para sua filha ao longo dos anos. A congregação inteira ficou tensa. Havia algo na voz de Dante, uma certeza perigosa que fez até mesmo o pastor Josué hesitar. Do que está falando? O pastor perguntou, mas sua voz havia perdido parte da autoridade anterior. Estou falando da verdade, pastor, sobre como o Senhor criou essa menina para ser um troféu, sobre como permitiu que ela fosse tratada como propriedade, sobre como fingiu não ver quando seu futuro genro a machucou na sexta-feira passada. Um silêncio mortal caiu sobre o templo. Como ele poderia saber? Esperança sentiu as pernas fraquejarem, mas também sentiu algo novo, uma pequena chama de esperança no peito. Você está mentindo! Samuel gritou, apertando ainda mais a mão de Esperança. Agora, ela não conseguiu conter um gemido de dor. Foi quando Dante se moveu. Em 2 passos ele estava ao lado de Samuel. Uma das mãos segurou o pulso do jovem pastor com uma precisão cirúrgica, aplicando uma pressão que fez Samuel imediatamente soltar Esperança e se dobrar de dor. Se você tocar nela mais uma vez, Dante disse, a voz baixa mas audível por todo o templo, vou quebrar seu braço, e depois vou quebrar você. Solte meu noivo! Esperança gritou, mas sua voz saiu fraca, automaticamente repetindo o que dela esperavam. Dante soltou Samuel e se virou para ela. Seus olhos eram escuros como carvão, mas havia algo neles que ela nunca vira antes nos olhos de nenhum homem. Respeito. Ele não é seu noivo, Dante disse suavemente. Ele é apenas mais um homem que quer possuir você, e você não é propriedade de ninguém. Estendeu a mão para ela sem tocá-la, apenas oferecendo. A escolha é sua, Esperança. Pela primeira vez na vida, a escolha é sua. Pastor Josué desceu do púlpito novamente, o rosto vermelho de raiva. Como ousas vir à casa de Deus semear discórdia? Minha filha está sendo abençoada com um casamento santo, e você vem aqui com suas palavras de serpente. Santo? Dante riu amargamente, sem tirar os olhos de Esperança. Pastor, não há nada de santo em forçar uma jovem de 21 anos a se casar com um homem que ela nem conhece, só porque isso convém aos negócios da igreja. São mentiras! Samuel gritou, segurando o pulso machucado. Eu amo Esperança. Amor! Dante finalmente olhou para Samuel. Você sabe qual é o nome do meio dela? Sabe qual é sua cor favorita? Já perguntou o que ela sonha fazer da vida? Ou ela é apenas uma peça no seu plano de ascensão na hierarquia da igreja? Samuel abriu e fechou a boca, claramente sem resposta. Nós vamos aprender a nos conhecer depois do casamento. É assim que funciona em casamentos cristãos. Em casamentos arranjados, Dante corrigiu, para selar alianças políticas disfarçadas de fé. A congregação estava empolvorosa. Algumas pessoas começaram a se levantar, outras sussurravam orações, outras ainda pareciam fascinadas pelo confronto. Pastor Josué ergueu as mãos, tentando recuperar o controle da situação. Irmãos, não se deixem enganar. Este homem é conhecido por sua vida dissoluta, por seus negócios questionáveis. Ele vem aqui semear discórdia porque não suporta ver a pureza e a santidade. Dissoluta? Dante sorriu novamente, e desta vez havia algo perigoso naquele sorriso. Pastor, o senhor quer mesmo falar sobre vida dissoluta? Quer que eu conte para sua congregação sobre sua conta bancária em paraíso fiscal? Sobre os desvios das ofertas? Sobre os hotéis de luxo que frequenta quando viaja para congressos em outras cidades? O rosto de pastor Josué empalideceu instantaneamente. Você não tem provas de nada. Tenho, Dante disse calmamente.
e posso compartilhar com o Ministério Público a qualquer momento. O templo explodiu em murmúrios. Esperança olhou para o pai, vendo-o pela primeira vez, não como a autoridade inquestionável que sempre fora, mas como um homem assustado e culpado. Quantas coisas ela não sabia sobre o homem que controlara cada aspecto de sua vida. Esperança. Dante voltou a falar com ela, a voz suave contrastando com a dureza que dirigira aos outros. Você pode continuar aqui, pode casar com ele, pode viver a vida que escolheram para você, ou pode vir comigo. Para onde? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Para um lugar onde ninguém vai decidir por você, onde você pode descobrir quem realmente é. E o que você quer de mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Dante inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse considerando a resposta. Quero que você seja livre. E quero que, quando for livre de verdade, decida se quer ficar ao meu lado. Ela não vai a lugar nenhum, Pastor Josué gritou. É minha filha e ficará aqui. Sua filha? Dante perguntou, e havia algo novo em sua voz agora. Algo perigoso. Pastor, talvez seja a hora de contar para a Esperança a verdade sobre a mãe dela. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era carregado, pesado, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso. Esperança sentiu o coração disparar. Que verdade? Ela perguntou, olhando para o pai. Pastor Josué estava claramente em pânico agora. Não há nada para contar. Sua mãe morreu. No parto você sabe disso. Ela morreu, sim, Dante confirmou. Mas não no parto, e não da forma que ele te contou. Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor. 21 anos de mentiras começaram a desmoronar em questão de segundos. Como você sabe sobre minha mãe? Porque, Dante disse, dando um passo em direção a ela, Helena Montenegro era minha irmã. As palavras de Dante ecoaram pelo templo como uma bomba explodindo em câmara lenta. Esperança sentiu as pernas fraquejarem, e se não fosse pelo braço de Samuel ainda segurando o ombro dela, teria caído ali mesmo. Helena Montenegro era sua irmã? Ela conseguiu sussurrar, a voz quebrada. Minha irmã mais nova, Dante confirmou, os olhos nunca deixando o rosto dela. 2 anos mais nova que eu. Ela se chamava Helena Santana Montenegro. Casou com seu pai quando tinha 17 anos. Pastor Josué estava visivelmente desesperado agora. Mentiras, tudo mentiras. Helena era órfã, eu a salvei da vida nas ruas. Helena cresceu na fazenda Montenegro comigo. Dante continuou, ignorando as objeções do pastor. Nossos pais morreram quando ela tinha 15 anos. Eu assumi os negócios da família e cuidei dela. Ela era brilhante, Esperança. Queria estudar medicina, ajudar pessoas, mas se apaixonou pelo seu pai quando ele era apenas um jovem pastor itinerante. A congregação assistia ao drama se desenrolar em silêncio absoluto. Samuel havia soltado Esperança e dado alguns passos para trás, claramente percebendo que a situação havia escapado completamente de seu controle. Eu avisei Helena sobre ele. Dante prosseguiu, a voz carregada de uma dor antiga. Vi como ele olhava para o dinheiro dela, para as propriedades que ela havia herdado. Mas ela estava apaixonada. Casou com ele contra minha vontade. E depois? Esperança perguntou, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Depois ele a trouxe para cá. Isolou ela da família, da herança, dos sonhos. Helena doou tudo o que tinha para a construção desta igreja, acreditando que estava servindo a Deus. Quando você nasceu, ela estava feliz, mas também estava doente. Pastor Josué deu um passo à frente, tentando retomar o controle. Basta. Não vou permitir que venha aqui com essas invenções. Invenções? Dante riu amargamente. Pastor, Helena me escreveu cartas durante 5 anos. Cartas que eu ainda tenho. Contando como você a proibia de sair de casa, de ver outras pessoas, de usar o próprio dinheiro. Como você controlava cada aspecto da vida dela. Esperança sentia como se estivesse ouvindo sobre uma vida paralela, uma versão de sua própria existência. Ela morreu quando eu tinha 6 meses, ela disse,
a voz pequena. Ela morreu porque estava deprimida, isolada, sem acesso a tratamento médico adequado. Dante corrigiu. Porque quando finalmente decidiu sair daqui e voltar para casa, ele a trancou, literalmente. O silêncio era agora sepulcral. Até mesmo os bebés no colo das mães pareciam sentir a gravidade do momento. Sua mãe tentou fugir 3 vezes. Dante continuou. Na terceira vez conseguiu chegar até a estrada principal. Foi quando sofreu o acidente. O carro que a atropelou nunca foi encontrado. Está sugerindo que eu... Pastor Josué começou, mas sua voz falhou. Não estou sugerindo nada. Estou dizendo que Helena Montenegro morreu tentando voltar para casa, e você criou a filha dela como uma prisioneira, exatamente como fez com ela. Esperança olhou para o homem que sempre considerara pai, e pela primeira vez em 21 anos, realmente o viu. Viu o medo em seus olhos, a culpa que ele tentava esconder atrás da autoridade religiosa, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente. É verdade? Ela perguntou, a voz mais firme agora. Pastor Josué abriu e fechou a boca várias vezes, antes de conseguir falar. Helena era uma mulher rebelde. Não entendia seu lugar como esposa cristã. Eu tentei ajudá-la a encontrar o caminho. Você a trancou, Esperança disse, e não era uma pergunta. Para o bem dela, para protegê-la das influências mundanas, como protege a mim. A percepção atingiu Esperança como um raio. Toda a sua vida havia sido uma repetição da vida de sua mãe. O mesmo controle, o mesmo isolamento, a mesma manipulação disfarçada de proteção divina. Esperança, Samuel se aproximou novamente, tentando retomar algum controle da situação. Não escute essas mentiras. Somos uma família abençoada, e nosso casamento vai... Não, ela disse, interrompendo-o pela primeira vez na vida. A palavra saiu com mais força do que ela esperava, ecoando pelo templo. Samuel parou, surpreso. Como disse? Eu disse não. Esperança se virou para ele e pela primeira vez o encarou diretamente nos olhos. Não vou me casar com você. Não vou repetir a vida da minha mãe. Você não tem escolha, Pastor Josué gritou. É minha filha e vai obedecer. Eu não sou sua filha, Esperança respondeu, a voz crescendo em intensidade. Sou filha de Helena Montenegro, e ela morreu tentando escapar de você. Dante estendeu a mão novamente, e desta vez havia uma urgência silenciosa no gesto. Venha comigo, Esperança. Deixe-me te mostrar quem sua mãe realmente era. Ela olhou para a mão estendida. Olhou para Samuel, que a observava com uma mistura de raiva e incredulidade. Olhou para Pastor Josué, que tentava manter a autoridade mesmo com o mundo desmoronando ao redor dele. Olhou para os 3.000 rostos da congregação, todos esperando para ver o que ela faria. Pela primeira vez em 21 anos a escolha era dela. Esperança tocou a mão de Dante. O contacto foi como um choque elétrico. Dedos fortes e calejados envolveram os seus, e ela sentiu uma segurança que nunca experimentara antes. Dante não apertou, não forçou, não machucou. Apenas segurou, oferecendo força e apoio. Você tem certeza? Ele perguntou baixinho só para ela ouvir. Tenho. Juntos, eles começaram a caminhar em direção à saída. A congregação se dividiu automaticamente, abrindo caminho como o Mar Vermelho. Alguns sussurravam orações, outros pareciam chocados demais para reagir. Outros ainda observavam com uma curiosidade que não conseguiam disfarçar. Esperança! Pastor Josué gritou atrás deles. Se você sair por essas portas, você não será mais minha filha, não terá mais lugar nesta casa. Ela parou por um momento sem se virar. Nunca tive, ela respondeu, e continuou caminhando. Samuel tentou segui-los, mas Dante se virou rapidamente, o olhar carregado de uma promessa silenciosa que fez o jovem pastor recuar. Se você tentar segui-la, Dante disse, a voz baixa, mas audível, vai se arrepender. Do lado de fora, o sol do Alentejo estava alto e implacável. Esperança piscou várias vezes, tentando se acostumar com a claridade depois da penumbra do templo.
Dante a levou até uma caminhonete preta estacionada em frente à igreja, um veículo robusto e caro que contrastava com os carros populares dos fiéis. "Para onde vamos?" ela perguntou quando ele abriu a porta do passageiro para ela. "Para casa", Dante respondeu. "Para a casa onde sua mãe cresceu." A viagem levou 40 minutos pelas estradas rurais do Alentejo. Esperança olhava pela janela, vendo o campo alentejano se estender até o horizonte, as fazendas de gado e plantações de soja que definiam a economia da região. Dante dirigia em silêncio, dando-lhe tempo para processar tudo o que havia acontecido. "Como você sabia?" ela finalmente perguntou. "Sobre Samuel me machucar, sobre o casamento." "Tenho olhos e ouvidos em muitos lugares", ele respondeu. "E quando soube que a filha de Helena estava prestes a ser forçada a um casamento arranjado, não pude ficar parado." "Você estava me vigiando?" "Protegendo", ele corrigiu. "Há diferença." Esperança pensou sobre isso. Durante toda a vida, a proteção havia significado prisão, controle, limitação. Mas havia algo diferente na forma como Dante falava, uma qualidade que ela não conseguia definir completamente. "E agora? O que vai acontecer comigo?" Dante olhou para ela brevemente antes de voltar a atenção para a estrada. "Agora você vai descobrir quem é quando ninguém está, dizendo o que fazer." A fazenda Montenegro apareceu no horizonte como uma miragem. Era um complexo impressionante. Casa principal de arquitetura colonial modernizada, várias construções menores espalhadas pela propriedade, currais e estábulos ao longe, e uma extensão de terra que parecia se estender até o infinito. Tudo impecavelmente cuidado, mas de uma forma que falava de trabalho e prosperidade real, não ostentação vazia. "É aqui que minha mãe cresceu?" Esperança perguntou admirada. "Helena adorava cavalgar por essas terras", Dante disse, dirigindo pela estrada de terra que levava à casa principal. Ela dizia que era onde se sentia mais livre. A casa principal era ainda mais impressionante de perto. 2 andares, varandas largas com vista para um jardim bem cuidado, móveis de madeira maciça que podiam ser vistos através das janelas abertas. Havia funcionários trabalhando nos jardins, mas eles apenas cumprimentaram Dante discretamente, sem fazer alarde. Uma mulher de cerca de 50 anos saiu da casa quando a caminhonete parou. Era morena, cabelos grisalhos presos em um coque, avental sobre um vestido simples, mas bem cortado. Seu rosto se iluminou quando viu Esperança. "Meu Deus", ela murmurou, levando as mãos ao peito. "Ela é igualzinha a Helena." "Rosa, esta é Esperança", Dante disse, saindo da caminhonete. "Esperança, esta é Rosa. Ela cuidou da sua mãe e cuidou de mim também." Rosa se aproximou com lágrimas nos olhos. "Menina, eu te conheci quando você tinha 2 meses. Helena te trouxe aqui uma vez, escondido. Você dormiu no meu colo a tarde toda." A informação atingiu Esperança como mais uma revelação. Sua mãe havia estado ali, havia a levado para conhecer aquele lugar. Era mais uma peça do quebra-cabeças de uma vida que ela nunca soube que existia. "Rosa vai cuidar de você", Dante disse. "Vai te mostrar o quarto que era da Helena, te contar histórias que você nunca ouviu." "E você?", Esperança perguntou, percebendo que havia uma despedida implícita nas palavras dele. "Eu tenho algumas coisas para resolver. Pessoas que precisam entender que você está sob minha proteção agora." Havia algo na forma como ele disse isso que fez um arrepio percorrer a espinha de Esperança. Não de medo, mas de uma excitação que ela não conseguia explicar. "O que quer dizer com sua proteção?" Dante se aproximou dela o suficiente para que ela sentisse o calor que emanava de seu corpo. Era a primeira vez que ficavam verdadeiramente próximos e Esperança descobriu que precisava inclinar a cabeça para trás para olhar em seus olhos. "Quero dizer que ninguém vai machucá-la novamente", ele disse, a voz baixa e intensa. "Ninguém vai forçá-la a fazer nada que não queira. E ninguém vai decidir sua vida por você. E se eu quiser ir embora, então vá embora. A escolha sempre será sua." Era a primeira vez na vida que alguém lhe oferecia a escolha real, sem manipulação, sem chantagem emocional, sem consequências ameaçadas. A liberdade era uma sensação tão estranha
que chegava a ser assustadora. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou. "Você nem me conhece." "Conheço sim." Dante ergueu a mão quase tocando o rosto dela, mas parando a centímetros da pele. "Você tem os olhos da Helena, e a mesma força que ela tinha. A diferença é que vou dar a você a chance que não consegui dar para ela." A tarde foi uma sucessão de descobertas. Rosa levou Esperança para o quarto que havia sido de sua mãe, preservado exatamente como ela o deixara 21 anos antes. Havia livros de medicina nas estantes, roupas coloridas no guarda-roupa, um contraste chocante com os vestidos monocromáticos que Esperança usara a vida toda, fotografias da mãe rindo, montando cavalos abraçada com Dante. "Ela era feliz aqui", Rosa disse, mostrando uma foto de Helena aos 16 anos, de calções e t-shirt, sentada na varanda com um livro no colo. Inteligente, determinada, cheia de vida. Quando se casou e foi embora, foi como se o sol tivesse se apagado nesta casa. Como ela era, realmente? Corajosa, Rosa respondeu sem hesitar. Teimosa quando achava que estava certa. Protegia os funcionários quando Dante ficava muito exigente. Sonhava em estudar medicina e voltar para cá para cuidar das pessoas da região. Esperança tocou as coisas. De sua mãe com reverência. Livros de medicina, roupas coloridas, bijuterias simples, mas bonitas, um diário que Rosa disse que ela poderia ler quando estivesse pronta. Por que Dante preservou tudo isso? Porque ele se culpa, Rosa disse tristemente. Acha que deveria ter impedido o casamento, deveria ter lutado mais para trazê-la de volta. Quando Helena morreu, ele ficou diferente, mais fechado, mais duro. Focou só nos negócios. Ele nunca se casou? Nunca. Dizia que não ia repetir os erros de deixar alguém que amava se afastar. A informação criou uma sensação estranha no estômago de Esperança. Havia algo profundamente solitário na ideia de Dante preservando o quarto da irmã por 21 anos, carregando a culpa e a dor sozinho. Ao anoitecer, ela estava na varanda da casa, vestindo uma das roupas de Helena, uma saia leve e uma blusa de algodão que a fazia se sentir estranhamente livre depois de décadas de tecidos pesados. Rosa havia insistido, dizendo que as roupas estavam apenas esperando por alguém para usá-las novamente. Foi quando Dante voltou. Ela o ouviu chegando antes de vê-lo, o som da caminhonete na estrada de terra. Quando ele subiu os degraus da varanda, ela percebeu que havia algo diferente nele, uma satisfação silenciosa, como se tivesse resolvido um problema importante. "Como foi o primeiro dia?" ele perguntou, sentando na cadeira ao lado dela. Perturbador, libertador, confuso. Esperança olhou para ele. "Você foi resolver algum problema com meu pai?" "Com ele e com outros." Dante se acomodou na cadeira, os olhos voltados para o horizonte, onde o sol se punha sobre o campo alentejano. "Pastor Josué entendeu que seria melhor para todos se ele não tentasse recuperar você. Samuel também. O que você fez? Nada que eles não mereciam." Ele virou-se para olhá-la. "Você está arrependida?" A pergunta pegou Esperança desprevenida. Estava arrependida? Havia deixado tudo o que conhecia, toda a sua vida, todas as pessoas. Em menos de 12 horas, descobrira que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. "Não", ela respondia, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "Não estou arrependida. Mesmo sabendo que não pode voltar?" "Especialmente sabendo que não preciso voltar." Dante sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu dele. Transformou completamente seu rosto, revelando o homem por trás da reputação intimidadora. "Helena ficaria orgulhosa de você." "Conte-me mais sobre ela", Esperança pediu. "Conte-me sobre quem eu deveria ter sido." 3 semanas haviam se passado desde que Esperança deixara a congregação Filhos da Promessa, e ela sentia como se houvesse despertado de um sonho longo e sufocante. Cada manhã na fazenda Montenegro trazia uma nova descoberta sobre si mesma, sobre sua mãe, sobre um mundo que ela nunca soubera que existia. Dante havia mantido sua palavra sobre liberdade de escolha.
Nunca a forçou a nada, nunca impôs horários ou regras, nunca questionou suas decisões. Mas sua presença era constante, não sufocante como a vigilância a que estava acostumada, mas protetora, como uma sombra forte que a seguia discretamente. Naquela manhã ela acordou antes do amanhecer e foi até a cozinha, onde Rosa já preparava o café. Havia se acostumado a ajudar nos afazeres domésticos, mas não por obrigação, por prazer, por sentir que finalmente pertencia a algum lugar. "Dormiu mal de novo?" Rosa perguntou, notando as olheiras discretas no rosto de Esperança. "Sonhei com ela", Esperança admitiu, servindo-se de café. "Com minha mãe. Sonho quase toda noite agora." "São sonhos bons ou ruins?" "Diferentes. Às vezes sonho que ela está aqui me mostrando coisas. Às vezes sonho com o acidente." Esperança pausou, mexendo açúcar no café. "Rosa, você acha mesmo que foi acidente?" A mulher mais velha parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Esperança. "Menina, há perguntas que é melhor fazer para quem tem as respostas." Dante. Ele sabia sua mãe melhor que ninguém. E ele foi quem investigou a morte dela quando a polícia simplesmente arquivou o caso. Antes que Esperança pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta da cozinha se abriu e Dante entrou. Mesmo depois de 3 semanas, ela ainda sentia aquele arrepio quando o via. Ele estava vestido para cavalgar, calça jeans, camisa de algodão, botas de couro, os cabelos ainda úmidos do banho. "Bom dia", ele disse, beijando Rosa no topo da cabeça como um filho faria com a mãe. Para Esperança, apenas um aceno de cabeça, mas seus olhos demoraram nela por um momento a mais do que o necessário. "Vai cavalgar cedo hoje", Rosa comentou, servindo-lhe café. "Preciso verificar a cerca do Pasto Norte", Dante respondeu, mas seus olhos ainda estavam em Esperança. "Quer vir junto? Está na hora de você conhecer a propriedade inteira." Era a primeira vez que ele a convidava para acompanhá-lo no trabalho da fazenda. Esperança sentiu o coração acelerar. "Eu não sei cavalgar muito bem." Sua mãe também não sabia no começo. Helena aprendeu aqui. O sorriso que Dante ofereceu era diferente de todos os outros que ela havia visto. Mais suave, mais pessoal, carregado de memórias. "Tudo bem, vou com você." 1 hora depois, Esperança estava montada em uma égua mansa chamada Estrela, seguindo Dante pelo pasto em direção aos limites da propriedade. Ele montava um cavalo negro imponente que respondia aos menores movimentos de suas pernas e mãos, claramente uma dupla acostumada a trabalhar em conjunto. "A propriedade tem quantos hectares?" Esperança perguntou, admirando a vastidão das terras. 12.000. Helena herdou 6.000 do nosso pai, e eu comprei o resto ao longo dos anos. "É muito dinheiro." "É trabalho", Dante corrigiu. "Comecei aos 18 anos com uma picape velha e muita disposição para trabalhar. Helena sempre me ajudou com a parte administrativa. Ela era boa com números." Cavalgar com Dante era como ter uma aula particular sobre um mundo que Esperança nunca conhecera. Ele lhe mostrou os diferentes tipos de gado, explicou sobre rotação de pastos, planeamento de safra, gestão de recursos. Mas mais que isso, ela via como ele se relacionava com os funcionários, com respeito mútuo, conhecendo os nomes das famílias, perguntando sobre problemas pessoais. "Você não é como dizem", ela comentou quando pararam para descansar próximo a um açude. "E como dizem que eu sou?" "Perigoso, implacável, sem coração." Dante riu, desmontando e ajudando-a a descer de Estrela. "Sou perigoso quando preciso ser. Implacável quando alguém mexe com quem eu protejo. Sem coração." Ele pausou, olhando-a diretamente. "Depende de para quem." Havia algo no ar entre eles, uma tensão que vinha crescendo há dias. Esperança sentia toda vez que ficavam sozinhos, toda vez que ele a olhava por um momento a mais, toda vez que suas mãos se tocavam acidentalmente. Era diferente de tudo que havia sentido antes, não o medo gelado que Samuel inspirava, mas um calor baixo no estômago que a deixava sem fôlego. "Dante", ela começou, sem saber exatamente o que queria dizer. "Sim? Por que você nunca... Por que mantém distância de mim?"
A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la. Dante ficou imóvel por um momento, depois se aproximou lentamente. Quando parou, estava próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Porque você passou 21 anos sendo controlada por homens que tomavam decisões por você, ele disse a voz baixa. Não quero ser mais um. E se a decisão for minha? Tem certeza de que sabe qual é sua decisão? Ou está confundindo gratidão com outras coisas? A pergunta era justa, e Esperança sabia disso. Como distinguir entre gratidão pelo salvamento e uma atração genuína? Como saber se o que sentia era real quando tinha tão pouca experiência com seus próprios sentimentos? Não sei, ela admitiu. Mas sei que quando você está perto, sinto algo que nunca senti antes. E sei que quando você sai, sinto sua falta. Dante ergueu, a mão tocando levemente o rosto dela. Era a primeira vez que a tocava de forma íntima, e Esperança se inclinou para o toque instintivamente. Esperança, ele murmurou. Você está descobrindo quem é. Não quero influenciar essa descoberta. E se quem eu sou for alguém que quer você? A pergunta ficou suspensa entre eles, como uma ponte frágil. Dante a estudou por um longo momento, os dedos ainda traçando a linha de sua mandíbula. Se for, ele disse finalmente, quando tiver certeza absoluta, me diga. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, voltando ao trabalho de verificar a cerca, como se nada tivesse acontecido. Mas Esperança via a tensão nos ombros dele, a forma como suas mãos apertaram as rédeas com mais força do que o necessário. O momento foi interrompido pelo som de motores se aproximando. Dante imediatamente ficou alerta, levando a mão ao revólver que carregava no coldre. Esperança, fique atrás de mim, ele ordenou, e ela obedeceu sem questionar. 3 caminhonetes apareceram no horizonte, levantando poeira na estrada rural. Quando pararam próximo a eles, Esperança reconheceu imediatamente quem descia dos veículos. Pastor Josué, Samuel e vários homens da segurança da igreja. Vim buscar minha filha, Pastor U. Josué anunciou, caminhando em direção a eles com autoridade forçada. Sua filha? Dante respondeu calmamente, mas Esperança podia sentir a tensão radiando dele. Não vejo filha sua aqui. Esperança, pare com essa rebeldia. Pastor Josué se dirigiu diretamente a ela. Você foi enganada por esse homem. Volte para casa e podemos esquecer essa loucura. Esta é minha casa agora, Esperança respondeu, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Samuel deu um passo à frente, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e desejo. Esperança, você foi corrompida, mas ainda posso salvá-la. Ainda podemos nos casar. Não, ela disse, e a palavra ecoou pela paisagem aberta. Nunca vou me casar com você. Você não tem escolha, Samuel gritou, perdendo a compostura. É minha noiva, pertence a mim. Foi quando Dante se moveu. Em 2 passos rápidos, ele estava entre Samuel e Esperança, a mão no punho de sua arma. Ela não pertence a ninguém, Dante disse, a voz perigosamente baixa. E se você falar de novo em possuí-la, vai descobrir por que me chamam de perigoso. Você não pode nos ameaçar, Pastor Josué interveio. Somos homens de Deus. Homens de Deus não forçam mulheres a casamentos que elas não querem, Dante replicou. E não batem nelas quando elas resistem. Mentiroso, Samuel gritou. Dante sorriu, mas não havia humor na expressão. Rosa, traga as câmaras de segurança da sexta-feira passada, quando ele esteve na fazenda. O rosto de Samuel empalideceu instantaneamente. Que câmaras? As câmaras que captaram você tentando forçar Esperança atrás do estábulo. As que mostram ela dizendo não e você não parando. Esperança sentiu o estômago revirar. Ela se lembrava do momento. Samuel havia aparecido na fazenda sem avisar, dizendo que queria conversar com ela. Havia tentado beijá-la à força, ignorado quando ela disse não. Só parou quando Rosa apareceu. Isso foi um mal-entendido, Samuel gaguejou. Não foi, Esperança disse, encontrando coragem que não sabia que possuía. Você tentou me forçar, como tentou várias vezes durante nosso noivado.
Pastor Josué olhou para Samuel com algo que poderia ter sido surpresa, ou talvez apenas irritação por ter sido descoberto. Samuel, isso é verdade? Ela é minha noiva, tenho direitos. A resposta condenou Samuel completamente. Dante não disse nada, apenas observou o pastor Josué processando o que acabara de ouvir. Senhor Montenegro, pastor Josué disse finalmente, voltando-se para Dante, talvez possamos chegar a um acordo. Esperança sempre foi uma menina difícil. Talvez seja melhor para todos se ela ficar aqui. A facilidade com que pastor Josué abandonou Esperança foi como um tapa na cara. 21 anos criando-a, controlando-a, usando-a como símbolo de sua autoridade. E no momento em que se tornou inconveniente, ele simplesmente a descartou. Não quero acordo nenhum com o Senhor, Dante respondeu. Quero que saia das minhas terras e nunca mais volte. E as propriedades de Helena? A herança que legalmente era da Helena e agora é da Esperança, Dante interrompeu. Tenho todos os documentos. Se quiser disputar na justiça, ficarei feliz em apresentar as evidências de como você se apropriou indevidamente dos bens dela. Pastor Josué claramente não esperava por isso. Sua autoridade, tão absoluta na igreja, não tinha poder nenhum ali. Isto não vai ficar assim, ele disse, recuando em direção às caminhonetes. A justiça de Deus. A justiça de Deus, Dante interrompeu. Talvez comece com o Senhor prestando contas dos desvios de verba da igreja. Tenho uma pasta interessante sobre isso também. A ameaça foi suficiente. Pastor Josué subiu na caminhonete sem mais palavras, Samuel o seguindo. Mas antes de entrar no veículo, Samuel gritou. Você vai se arrepender, Esperança. Quando ele cansar de você e te jogar fora, não vai ter lugar nenhum para voltar. As caminhonetes partiram, deixando apenas poeira e silêncio para trás. Esperança estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Havia enfrentado os 2 homens que controlaram sua vida inteira e havia vencido. Você está bem? Dante perguntou tocando seu braço gentilmente. Estou, ela respondeu, e percebeu que era verdade. Estou mais que bem. Estou livre. Dante sorriu, aquele sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Sua mãe ficaria orgulhosa. Dante, ela disse olhando diretamente nos olhos dele. Sobre o que conversamos antes. Sobre ter certeza absoluta. Sim? Tenho certeza. Não é gratidão, não é dependência, é escolha. Os olhos dele escureceram, mas ele não se moveu. Esperança. Eu escolho você, ela disse, dando um passo em direção a ele. Escolho isto. Escolho nós. Desta vez, quando ele ergueu a mão para tocar seu rosto, não parou. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula, desceram para seu pescoço, subiram para se entrelaçar em seus cabelos. Tem certeza? Ele murmurou, o rosto a centímetros do dela. Absoluta. O beijo foi diferente de tudo que Esperança havia imaginado. Não era força ou dominação, mas descoberta mútua. Dante beijou como fazia tudo, com intensidade controlada, paixão temperada por cuidado. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Se ficarmos aqui, ele disse, a voz rouca, não vou conseguir parar. Então não pare, ela sussurrou contra seus lábios. Era uma linha sendo cruzada e ambos sabiam disso. Não havia volta, não havia arrependimento possível. Era o começo de algo novo, algo que seria só deles. Em casa, Dante disse, beijando-a novamente rapidamente. Quando estivermos em casa. A viagem de volta foi uma tortura doce. Esperança estava hiperciente de cada movimento de Dante, de cada olhar que ele lhe dirigia, da promessa implícita em cada toque casual. O ar entre eles estava carregado de uma tensão que parecia quase tangível. Quando finalmente chegaram à fazenda, Rosa já havia preparado o jantar, mas nenhum dos dois tinha fome para a comida. Dante a levou pela casa, mas em vez de parar no quarto dela, seguiu em direção ao dele. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez, parado na frente da porta. Em resposta, Esperança se colocou na ponta dos pés e o beijou. Desta vez, não havia hesitação de nenhum dos 2 lados.
A noite que se seguiu foi uma educação em todos os sentidos. Dante ensinou Esperança coisas sobre seu próprio corpo que ela nunca soubera. Despertou sensações que ela nem sabia que existiam. Mas, mais que isso, ele ensinou que intimidade podia ser poder compartilhado, não poder sobre alguém. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados na cama de Dante, Esperança soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo, não como filha de alguém, não como noiva de alguém, mas como ela mesma, e pela primeira vez em 21 anos, dormiu sem sonhar com prisões. 2 meses haviam se passado desde a noite em que Esperança escolheu ficar com Dante, e a vida na fazenda Montenegro havia encontrado um ritmo que ela nunca imaginara ser possível. Acordar nos braços dele, trabalhar ao lado dele durante o dia, adormecer ouvindo-o contar histórias de Helena, era uma intimidade que ia muito além do físico. Naquela manhã de outubro, Esperança estava no escritório da fazenda, organizando documentos financeiros, quando Dante entrou com uma expressão preocupada que ela havia aprendido a reconhecer. "O que foi?" ela perguntou, salvando o arquivo no computador. "Recebo visita daqui a pouco", Dante disse, sentando na beira da mesa. "João Carlos Mendonça, do Ministério Público de Évora." Esperança sentiu o estômago apertar. Dante havia mencionado João Carlos algumas vezes. Eram amigos desde a adolescência, mas também era o promotor responsável por investigações de corrupção na região. "Tem a ver com o pastor Josué?" "Entre outras coisas." Dante segurou sua mão. "Esperança, pode ser que eu precise viajar por alguns dias. Há algumas questões legais que preciso resolver pessoalmente." A ideia de ficar sem Dante, mesmo por poucos dias, criou uma ansiedade inesperada no peito de Esperança. Não era dependência, ela havia aprendido a diferença, mas a preocupação genuína de quem ama. "Que tipo de questões?" Antes que Dante pudesse responder, Rosa apareceu na porta. "Seu João Carlos chegou", ela anunciou. João Carlos Mendonça era um homem de cerca de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, porte sério que suavizava quando sorria. Esperança o conhecera algumas vezes quando ele visitava Dante, sempre em questões profissionais, mas havia uma amizade genuína entre os dois homens. "Dante", ele cumprimentou, apertando a mão do amigo. "Esperança." Ele se virou para ela com um sorriso gentil. "Como está se adaptando à vida de fazendeira?" "Melhor do que esperava", ela respondeu sinceramente. "Posso deixá-los a sós para conversarem?" "Na verdade, João", Carlos disse, "seria melhor se você ficasse. O que tenho para conversar com Dante diz respeito a você também." Os 3 se sentaram no sofá de couro do escritório. João Carlos abriu uma pasta que trazia consigo. "Dante, as investigações sobre as atividades financeiras da Congregação Filhos da Promessa renderam alguns frutos interessantes. Pastor Josué Santana está sendo indiciado por apropriação indevida, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Estamos falando de mais de 2 milhões de euros desviados ao longo de 5 anos. "E Samuel?", Dante perguntou. "Samuel Ferreira está sendo investigado como cúmplice. Aparentemente, a família dele estava financiando as atividades ilícitas em troca de influência política." João Carlos se virou para Esperança. "Mas há algo mais complicado, Esperança. Eles estão tentando usar você como defesa." "Como assim?" "Estão alegando que você os chantageou, que Dante a estava usando para extorquí-los. Dizem que toda a situação foi uma armação para se apropriar das propriedades de Helena." Esperança sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Mas isso é mentira." "Eu sei disso. Você sabe disso. Dante sabe disso. Mas eles têm advogados caros e estão dispostos a destruir sua reputação para se salvar." Dante se levantou, caminhando até a janela, as mãos fechadas em punhos. "O que preciso fazer?", ele perguntou sem se virar. "Precisamos sair da defensiva e partir para o ataque. Tenho uma proposta, mas é arriscada." "Qual proposta?" João Carlos abriu outra seção da pasta. "Encontramos evidências de que pastor Josué pode ter estado envolvido na morte de Helena.
Não conseguimos provar que foi assassinato, mas há irregularidades no relatório policial original, discrepâncias nos depoimentos e uma testemunha que nunca foi ouvida. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está dizendo que ele matou minha mãe? Estou dizendo que há evidências suficientes para reabrir a investigação, mas isso significaria expor você a um escrutínio público intenso. Sua vida seria dissecada pelos advogados dele, pelos jornais, pela opinião pública. Dante se virou, olhando diretamente para a Esperança. A decisão é sua, ele disse, e ela podia ver a dor em seus olhos. Sempre será sua. Esperança pensou na mãe que nunca conhecera, na mulher que morreu tentando escapar, nas décadas de mentiras que definiram sua vida. O que precisamos fazer? Primeiro você precisará gravar um depoimento detalhado sobre sua vida com o pastor Josué. Todo o controle, toda a manipulação, todo o abuso psicológico. Depois precisaremos de evidências físicas, cartas, documentos, qualquer coisa que sua mãe possa ter deixado. As cartas, Esperança disse, lembrando-se do que Dante havia mencionado no templo. Você disse que tem cartas que minha mãe escreveu para você. Tenho, Dante confirmou, mas elas são difíceis de ler. Helena estava claramente em sofrimento quando as escreveu. Preciso vê-las. Naquela tarde, os três se dirigiram ao cofre particular de Dante, localizado em um escritório secundário na casa. Ele digitou uma combinação longa, revelando documentos, joias e uma caixa de madeira pequena, mas elegante. Estas são as cartas, Dante disse, entregando a caixa para a Esperança com cuidado. Helena me escreveu durante 5 anos. As últimas 3 são perturbadoras. Esperança abriu a caixa com mãos trêmulas. Havia pelo menos 20 cartas, escritas em uma caligrafia delicada e feminina que ela reconheceu imediatamente. Era quase idêntica à sua própria letra. A primeira carta era datada de 6 meses após o casamento de Helena. Meu querido irmão, espero que esteja bem e que os negócios prosperem. Josué diz que não devo escrever para você, que devo me concentrar em ser uma esposa cristã, mas sinto sua falta. Terrivelmente. A vida aqui é muito diferente do que imaginava. Josué é um homem bom, mas tem ideias muito rígidas sobre o papel da mulher. Não posso sair sozinha. Não posso usar as roupas que trouxe de casa. Não posso sequer ler meus livros de medicina. Ele diz que são influências mundanas. Talvez ele tenha razão. Talvez eu precise aprender a ser diferente. Esperança sentiu lágrimas brotando nos olhos. Era sua própria vida sendo descrita 22 anos antes. A segunda carta, 2 anos depois. Dante, sei que prometeu respeitar minha decisão de me casar, mas preciso te contar algo. Josué não é o homem que pensávamos. Ele controla cada euro que gasto, cada pessoa que vejo, cada palavra que digo. Tentei falar com os líderes da igreja, mas eles dizem que é meu dever de esposa submissa. Estou grávida, irmão. Vou ter um filho, e não sei se devo ficar feliz ou aterrorizada. O que aconteceu conosco? Como chegamos a este ponto? A terceira carta, escrita quando Esperança tinha 6 meses. Meu irmão querido, Esperança nasceu linda e saudável, graças a Deus. Mas Dante, preciso sair daqui. Josué está ficando cada vez mais controlador, mais violento quando acha que estou questionando sua autoridade. Ontem ele me bateu porque Esperança estava chorando durante o sermão dele. Bateu em mim, Dante, com a mão fechada. Disse que era disciplina cristã. Tenho uma marca roxa no rosto que ele mandou eu cobrir com maquilhagem. Não posso criar minha filha neste ambiente. Por favor, me ajude a voltar para casa. A última carta era de apenas algumas semanas antes da morte de Helena. Dante, esta pode ser minha última carta. Josué encontrou as outras e ficou furioso. Disse que se eu tentar entrar em contato com você novamente, vai me trancar e dizer para todos que estou louca. Talvez eu esteja mesmo ficando louca. Não durmo há semanas, não consigo comer, não consigo parar de chorar. Mas preciso sair daqui com esperança. Na próxima sexta-feira,
Josué vai viajar para um congresso em Porto. Vou tentar fugir. Se algo acontecer comigo, por favor, proteja minha filha. Não deixe ela viver a vida que eu vivi. Não deixe ele destruir ela, como destruiu a mim. Com todo o meu amor, Helena. PS. Deixei alguns documentos escondidos na casa. Se um dia você precisar de provas sobre quem Josué realmente é, procure atrás da estante do escritório dele. Há um cofre que ele pensa que eu não sei que existe. Esperança terminou de ler com lágrimas correndo pelo rosto. João Carlos e Dante aguardaram em silêncio respeitoso. Ela sabia. Esperança disse finalmente. Ela sabia que ia morrer. A data da última carta, João Carlos apontou, é 3 dias antes do acidente. Não foi acidente, Dante disse, a voz carregada de uma raiva fria. Nunca foi. O cofre, Esperança disse, limpando as lágrimas. Ela mencionou um cofre no escritório dele. O problema é que precisamos de um mandado para revistar a casa pastoral, João Carlos explicou. E, para conseguir o mandado, precisamos de mais evidências. Eu posso conseguir, Esperança disse, surpreendendo os 2 homens. Absolutamente não, Dante disse imediatamente. Não vou deixar você se aproximar daquele homem. Dante, eu cresci naquela casa. Sei onde tudo está, sei como entrar e sair sem ser vista. Posso conseguir o que está no cofre. É muito perigoso, João Carlos concordou com Dante. Se pastor Josué descobrir... Ele não vai descobrir, Esperança disse, e havia uma determinação em sua voz que não estava lá 2 meses antes. Minha mãe morreu tentando me proteger. É minha vez de proteger a memória dela. A discussão se estendeu por horas. Dante era veementemente contra a ideia. João Carlos estava preocupado com as implicações legais, e Esperança estava irredutível. Há uma vigília na igreja toda sexta-feira à noite, ela explicou. Pastor Josué fica no templo até pelo menos meia-noite. A casa fica vazia. Posso entrar, pegar o que preciso e sair antes que ele volte. E se for uma armadilha? E se eles estiverem esperando você fazer exatamente isso? Então estaremos preparados para isso também, ela respondeu. Dante, você me ensinou que às vezes temos que lutar pelo que é certo. Esta é minha luta. Naquela noite, depois que João Carlos foi embora com a promessa de voltar no dia seguinte, com um plano mais detalhado, Dante e Esperança estavam na varanda, observando as estrelas sobre o campo alentejano. Estou com medo, ele admitiu, segurando a mão dela. Com medo de perdê-la como perdi Helena. Você não vai me perder, Esperança disse, entrelaçando os dedos nos dele. Não sou mais aquela menina assustada que você salvou na igreja. Sou a mulher que você ajudou a descobrir quem ela é. E quem você é? Sou a filha de Helena Montenegro. Sou alguém que não vai deixar a injustiça passar impune. E sou uma mulher que ama você o suficiente para lutar pelo nosso futuro. Dante se virou para olhá-la, os olhos brilhando no escuro. Nosso futuro. Nossa família começou aqui, nesta fazenda, com Helena e você. Foi interrompida pela ganância e pelo controle de um homem que se escondia atrás da fé. Mas não foi destruída. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Esperança? Case comigo, ela disse, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las. Depois que resolvermos isso tudo, depois que fizermos justiça pela minha mãe, case comigo. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Já considero você minha esposa, Dante disse finalmente, em todos os aspectos que importam. Então torna oficial. Me dê seu nome. Me deixe ser sua família de verdade. Dante a puxou para seus braços, beijando-a com uma intensidade que transmitiu todas as palavras que ele não conseguia dizer. Helena Esperança Montenegro, ele murmurou contra seus lábios. Tem um som bonito. Na manhã seguinte, eles começaram a planear a operação que mudaria suas vidas para sempre. João Carlos trouxe equipamentos de gravação miniaturizados, mapas da casa pastoral, horários dos funcionários da igreja. Dante organizou um esquema de segurança discreto. Homens de sua confiança estariam posicionados em pontos estratégicos ao redor da propriedade. Lembrem-se,
João Carlos disse durante a última reunião antes da execução do plano. Se alguma coisa der errado, se vocês sentirem que a situação está saindo de controle, abortem imediatamente. Nenhuma evidência vale a vida de vocês. Esperança assentiu, mas por dentro sabia que não abandonaria a missão. Não importa o que acontecesse, ela iria até o fim. Por Helena, por ela mesma, por todas as mulheres que ainda estavam presas em situações similares. Sexta-feira chegou com um céu carregado de nuvens que prometiam chuva. Esperança vestiu roupas escuras, testou o equipamento de gravação mais uma vez, memorizou cada detalhe do plano. Qualquer sinal de perigo, Dante disse, segurando seu rosto entre as mãos. Qualquer coisa que pareça errada, você sai imediatamente, promete? Prometo. Ela mentiu beijando-o uma última vez antes de entrar na caminhonete que a levaria de volta ao lugar onde havia nascido. Era hora de descobrir toda a verdade sobre a morte de Helena Montenegro. Era hora de fazer justiça. E se no processo ela tivesse que enfrentar o homem que havia controlado sua vida inteira, que assim fosse. Ela não era mais a menina assustada que ele havia criado. Era a filha de Helena, a mulher de Dante, e alguém que finalmente sabia quem era. A congregação Filhos da Promessa estava iluminada como uma catedral quando Esperança se aproximou pelos fundos da propriedade. Era 10:30 da noite de sexta-feira e podia ouvir os cânticos da vigília ecoando pelo complexo. Pastor Josué estaria no púlpito por pelo menos mais 1 hora, tempo suficiente para que ela encontrasse o que procurava. A casa pastoral estava escura e silenciosa. Esperança conhecia cada centímetro daquela construção. Havia crescido ali, havia sido prisioneira ali. Agora voltava como uma mulher livre, em busca da verdade que havia sido negada por mais de 2 décadas. Ela usou a chave que ainda guardava. Pastor Josué nunca havia se dado ao trabalho de trocá-la, provavelmente certo de que ela jamais voltaria. O escritório dele ficava no 2º andar, um ambiente que sempre fora proibido para ela quando criança. Foco, Esperança. Ela murmurou para si mesma, ligando a pequena lanterna que trouxera. O feixe de luz revelou estantes de livros teológicos, uma mesa imponente de mogno e quadros de Pastor Josué com personalidades políticas importantes. Seguindo as instruções da carta de Helena, ela se dirigiu à estante dos fundos. A princípio, não viu nada em comum, apenas fileiras de livros teológicos e comentários bíblicos. Mas quando passou a mão pela parte de trás da estante, seus dedos encontraram uma irregularidade na parede. Era um painel falso, quase imperceptível. Com cuidado, ela pressionou nas bordas até que o painel cedeu, revelando um cofre pequeno, mas sólido, embutido na parede. O cofre tinha uma fechadura eletrônica. Esperança tentou algumas combinações óbvias, datas bíblicas, o aniversário da igreja, sua própria data de nascimento. Nada funcionou. Foi quando se lembrou de algo que Helena havia escrito em uma das cartas. Ela mencionara que Pastor Josué era obcecado com o número 666 invertido, dizendo que era uma forma de afastar o demônio. Esperança digitou 999. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro havia documentos, fotografias e uma pequena gravação digital. Esperança pegou tudo rapidamente, sem parar para examinar, focada em sair dali o mais rápido possível. Mas quando estava prestes a fechar o cofre, um documento chamou sua atenção. Era um recibo de pagamento datado de 1 semana após a morte de Helena. 5.000 euros pagos a um homem chamado Adonias Silva, com a descrição: serviços especiais prestados, assunto resolvido. O coração de Esperança parou. Era uma evidência direta, um smoking gun que conectava Pastor Josué à morte de sua mãe. Foi quando ouviu os passos na escada. Pastor Josué havia voltado mais cedo da vigília. Esperança rapidamente fechou o cofre, recolocou o painel no lugar e guardou os documentos na bolsa. Mas já era tarde demais. A porta do escritório se abriu e a luz se acendeu. Esperança. A voz de Pastor Josué era calma demais, controlada demais. Era a voz que ele usava quando estava mais perigoso. Pai, ela disse tentando soar casual, eu
Vim buscar algumas coisas que deixei aqui. Pastor Josué fechou a porta atrás de si e girou a chave. O som ecoou pelo escritório como uma sentença de morte. No meu escritório? No meio da noite? Que coisas seriam essas, Esperança? Ele se aproximou lentamente, como um predador estudando sua presa. Esperança recuou até que suas costas tocaram a estante. Estava procurando fotos da minha mãe, ela improvisou. Lembrei que você guardava algumas aqui. Mentirosa. Pastor Josué parou a poucos centímetros dela. Sei exatamente o que você veio buscar. A pergunta é, como soube sobre o cofre? O estômago de Esperança despencou. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre soubera. Não sei do que está falando. Pastor Josué riu, mas não havia humor no som. Helena me contou sobre as cartas, sabe? No final, ela me contou sobre tudo. Inclusive sobre o que escreveu para aquele irmão delinquente dela. Você a forçou a contar, Esperança disse. E não era uma pergunta. Forcei? Pastor Josué inclinou a cabeça, fingindo considerar a palavra. Não, Esperança. Eu simplesmente a convenci de que a honestidade era a melhor política. Especialmente quando a desobediência dela estava colocando minha reputação em risco. Você a matou. As palavras saíram antes que Esperança pudesse detê-las. Pastor Josué sorriu, e foi o sorriso mais terrível que ela já vira. Provem. Tenho provas, ela disse, tocando a bolsa onde guardara os documentos. Ah, sim, os documentos do cofre. Pastor Josué se afastou ligeiramente, caminhando em direção à mesa. Você realmente acha que eu seria idiota o suficiente para guardar evidências da minha própria culpa? O recibo do pagamento para Adonias Silva. Adonias Silva morreu há 10 anos, Esperança. Overdose de crack num bairro social de Évora. Muito conveniente, não? Racha? O horror da situação começou a tomar forma na mente de Esperança. Pastor Josué não apenas havia matado Helena, havia planeado tudo meticulosamente, eliminando as evidências e as testemunhas. Por quê? Ela sussurrou. Por que matou minha mãe? Porque ela estava se tornando um problema. Pastor Josué respondeu com a mesma facilidade com que discutiria o clima. Helena herdou uma fortuna, Esperança. Propriedades, investimentos, dinheiro vivo. Tudo isso construiu esta igreja. Fez de mim o homem influente que sou hoje. Mas ela queria voltar atrás, queria recuperar tudo. Queria me deixar com as mãos vazias. Então você a matou por dinheiro. Eu a matei para proteger a obra de Deus. Pastor Josué corrigiu, abrindo uma gaveta da mesa. Helena estava sendo influenciada pelo demônio. Perdeu a fé, perdeu o rumo. Era minha obrigação como marido cristão corrigi-la. E quando não conseguiu, mandou matá-la. O acidente foi uma forma misericordiosa de Deus resolver o problema. Esperança viu quando o pastor Josué tirou algo da gaveta. Era um revólver pequeno, mas de aparência letal. E agora, ele continuou apontando a arma para ela, você está cometendo o mesmo erro da sua mãe. Questionando a autoridade, tentando destruir tudo que construí. As pessoas vão notar se eu desaparecer, Esperança disse, tentando manter a voz firme. Dante vai encontrar seu corpo no açude da fazenda dele, Pastor Josué interrompeu. Uma tragédia. A jovem perturbada que fugiu de casa e se envolveu com um criminoso não conseguiu lidar com a culpa e se suicidou. Ninguém vai acreditar nisso. Vão, sim. Especialmente quando encontrarem a carta de suicídio que você vai escrever. Confessando que Dante a forçou a chantagear a igreja, confessando que tudo foi um plano dele desde o início. Pastor Josué pegou papel e caneta da mesa, colocando na frente dela. Escreve. Não. A resposta foi firme, sem hesitação. Pastor Josué franziu o senho. Esperança, não me force a tornar isso mais difícil do que precisa ser. Eu disse não. Esperança se endireitou, olhando diretamente nos olhos dele. Passei 21 anos obedecendo suas ordens, acreditando em suas mentiras. Não vou passar nem mais um segundo fazendo o que você manda. Você não tem escolha. Sempre tenho escolha. Minha mãe me ensinou isso. Pastor Josué apertou o punho que segurava a arma, o rosto vermelho de raiva. Helena era uma vadia rebelde que... Ele não terminou a frase.
A porta do escritório explodiu, saindo dos gonzos com um estrondo que ecoou por toda a casa. Dante entrou como uma tempestade, seguido por João Carlos e 2 polícias. "Solte a arma, Josué", Dante ordenou, a própria pistola apontada para pastor Josué. "Como ousam invadir a casa de um homem de Deus?" Pastor Josué gritou, mas não baixou a arma. "Mandado de busca e apreensão", João Carlos disse, mostrando o documento. "E mandado de prisão por homicídio qualificado." "Vocês não têm provas de nada." "Temos sim", João Carlos sorriu. "Esperança está usando um microfone há 20 minutos. Gravamos toda a confissão." O rosto de pastor Josué empalideceu ao compreender que havia sido enganado. Ele virou a arma em direção à Esperança, mas Dante foi mais rápido. O tiro ecoou pelo escritório. Pastor Josué gritou, a arma voando de sua mão ferida. Em segundos, os polícias o tinham no chão, algemado. "Esperança." Dante chegou ao lado dela em 2 passos, verificando se estava ferida. "Você está bem? Está machucada?" "Estou bem", ela disse, tremendo mais de adrenalina do que de medo. "Consegui tudo o que precisávamos." "Malditos!" Pastor Josué gritou do chão. "Vocês não sabem com quem estão mexendo. Tenho influência, tenho poder." "Tinha", João Carlos corrigiu. "Passado. Sua única influência agora será decidir se quer o advogado público ou um particular." Enquanto os polícias levavam pastor Josué, Esperança abriu a bolsa e mostrou os documentos para João Carlos e Dante. O recibo do pagamento para o assassino, extratos bancários mostrando os desvios e isso. Ela segurou um pequeno gravador digital. Ele gravava as confissões forçadas que minha mãe fazia. Está tudo aqui. Toda a verdade sobre o que ele fez com ela. João Carlos examinou os documentos rapidamente. "Isso é mais do que suficiente. Pastor Josué vai passar o resto da vida na prisão." 6 meses depois, Esperança estava na varanda da fazenda Montenegro, vestindo um vestido simples de cor creme, observando os convidados se reunirem no jardim para seu casamento. Não era uma multidão, apenas as pessoas que realmente importavam. Rosa havia chorado preparando o jardim, decorando com flores do próprio campo. João Carlos seria o padrinho de Dante. Alguns funcionários da fazenda e suas famílias completavam a pequena congregação. "Nervosa?" Dante perguntou, aparecendo atrás dela e envolvendo-a em seus braços. "Não é azar o noivo ver a noiva antes da cerimônia?" Ela brincou, se aconchegando contra ele. "Não acredito em superstições. Só acredito em você." O julgamento de pastor Josué havia terminado há 2 semanas. Ele fora condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, apropriação indevida e uma lista de outros crimes. Samuel havia recebido 5 anos por cumplicidade e tentativa de violação. As evidências foram tão contundentes que nem mesmo os melhores advogados conseguiram criar dúvida razoável. "Está pensando neles?" Dante perguntou, notando sua expressão distante. "Estava pensando na minha mãe", Esperança admitiu. "Gostaria que ela pudesse estar aqui." "Ela está", Dante disse suavemente. "Helena está em cada escolha corajosa que você faz, em cada momento, em que escolhe ser livre." A cerimônia foi simples e perfeita, sem pompa religiosa, sem rituais elaborados, apenas 2 pessoas se comprometendo a construir uma vida juntas. O juiz de paz que os casou era um homem simples da região, que conhecia a história deles e os tratou com o respeito que mereciam. "Dante Montenegro", ele disse quando chegou a hora dos votos, "aceita Helena Esperança Santana como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença pelo resto de sua vida?" "Aceito", Dante respondeu, os olhos brilhando. "Helena Esperança Santana, aceita Dante Montenegro como seu marido, para amá-lo e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de sua vida?" "Aceito", ela disse, a voz firme e clara. "Então, pela autoridade que me foi conferida pelo distrito de Évora, eu os declaro marido e mulher." O beijo que selou a união foi diferente de todos os outros. Era uma promessa, um começo,
uma declaração de que o passado estava finalmente enterrado e o futuro pertencia a eles. A festa que se seguiu foi simples, mas alegre. Rosa havia preparado um banquete com pratos típicos do Alentejo, os funcionários tocaram violão e sanfona, e Esperança dançou com seu marido sob as estrelas do campo alentejano. "Para onde vamos de lua de mel?" ela perguntou enquanto dançavam. "Para lugar nenhum", Dante respondeu. "Nosso lugar é aqui. Nossa casa é aqui. E se eu quiser viajar? Ver o mundo que nunca conheci? Então vamos viajar. Vamos ver tudo o que você quiser ver. E se eu quiser estudar? Terminar o ensino médio, talvez fazer faculdade? Vamos arranjar os melhores tutores, as melhores escolas. E se eu quiser ter filhos?" Dante parou de dançar por um momento, olhando diretamente em seus olhos. "Quero ter uma família com você, Esperança. Quero criar nossos filhos da forma que Helena queria criar você. Com liberdade, com amor, com escolhas. Nossos filhos vão conhecer a história da avó", ela disse. "Vão saber que às vezes é preciso coragem para ser livre. E vão saber que sempre terão nossa proteção, mas nunca nossa prisão." Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Dante e Esperança ficaram sozinhos na varanda, observando o amanhecer pintar o céu de rosa sobre o campo alentejano. "Sabe o que mais me impressiona?" Esperança disse, a cabeça encostada no ombro dele. "O quê?" "Como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. Há 8 meses eu era uma prisioneira em uma gaiola dourada. Hoje sou uma mulher livre, casada com o homem que amo, em uma terra que é minha por direito." "A vida só mudou porque você teve coragem de mudá-la", Dante corrigiu. "Eu apenas ofereci a chave. Você é quem abriu a porta." "Nós abrimos a porta", ela corrigiu, juntos. O sol estava completamente visível agora, banindo as últimas sombras da noite. Era um novo dia, o primeiro dia de suas vidas como marido e mulher, o primeiro dia de um futuro que eles mesmos escolheriam. "Helena Esperança Montenegro", Esperança disse em voz alta, testando o som de seu novo nome. "Acho que minha mãe aprovaria." "Tenho certeza de que sim", Dante respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "Ela lutou para que você fosse livre. Agora você é livre para ser quem quiser ser. Então escolho ser sua esposa, sua parceira, sua igual. Escolho ser a mãe dos nossos filhos, a dona desta terra, a mulher que vai honrar a memória de Helena Montenegro, vivendo a vida que ela sempre sonhou. E eu escolho ser o homem que vai te amar e proteger sem jamais te prender, o homem que vai te dar força quando precisar, e que vai buscar força em você quando eu precisar." Eles ficaram assim até que Rosa apareceu com o café da manhã, sorrindo ao ver os dois recém-casados abraçados na varanda. A vida na fazenda Montenegro continuaria, mas agora com um novo capítulo, escrito por pessoas que escolheram o amor sobre o medo, a liberdade sobre a submissão, a verdade sobre a mentira. E nas noites silenciosas do campo alentejano, quando o vento sussurrava através dos campos de soja e pastagens, alguns diziam que podiam ouvir o riso de Helena Montenegro, finalmente em paz, sabendo que sua filha havia encontrado o caminho para casa. Esperança havia descoberto que a verdadeira liberdade não era apenas escapar das correntes que a prendiam, mas ter a coragem de construir uma vida baseada em suas próprias escolhas. E ao lado de Dante, ela faria exatamente isso, escolha por escolha, dia por dia, pelo resto de sua vida. O amor havia vencido o medo, a verdade havia triunfado sobre a mentira, e Helena Esperança Montenegro estava finalmente livre para ser quem sempre foi destinada a ser.